Olá, estamos no ar com mais uma edição do Bom Dia News, o seu telejornal da manhã. Hoje é terça-feira, dia 21 de agosto e você está na UDIA TV, canal 23. Então você já sabe, fique com a gente. E na versão impressa do Jornal Dia de hoje, você confere. O Instituto DataZ divulga pesquisa de intenção de votos ao governo do estado na cidade de Parnaíba. A pesquisa mostra o resultado do levantamento espontâneo, estimulado e também traz quais são os candidatos mais rejeitados pelos parnaibanos. E o candidato a segundo suplente de Marcelo Castro, Joel Rodrigues, do MDB, desistiu da candidatura. Em substituição, a petista Rosário Bezerra assumiu a vaga. E mais, Piauí tem a maior taxa de subutilização de força de trabalho do país. O índice leva em consideração pessoas desocupadas, desempregadas ou subutilizadas com relação à quantidade de horas trabalhadas. Não perca, é no Jornal o Dia, líder em credibilidade. E o Hospital de Urgência de Teresina atualizou as informações sobre o estado de saúde do jovem que confundiu inseticida com bebida alcoólica e acabou envenenado. Também continua internado no HUT o homem que sofreu uma tentativa de linchamento há 10 dias no Parque da Cidadania. Mais informações com o repórter Zanviana. O jovem Davi Ferreira Lima, de 18 anos, recebeu alta na tarde de ontem da UTI do Hospital de Urgência de Teresina. Ele estava internado desde o dia 9 de agosto após ingerir veneno por engano. Para relembrar, o caso aconteceu na zona rural de Teresina, no povoado Portal São Vicente. Davi, o pai e um tio beberam juntos quando um deles foi até a geladeira e pegou uma garrafa que continha inseticida e confundiu com cachaça. Após ingerirem a bebida, pai e tio morreram ainda em casa. Davi foi levado em estado grave para o Hospital de Urgência de Teresina, mas teve um final feliz. Já o caso de Gabriel Wilson de Oliveira, de 24 anos, não é nada bom. Gabriel sofreu uma tentativa de linchamento após esfaquear a ex-namorada de 15 anos aqui no Parque da Cidadania, no sábado 11 de agosto. O vídeo teve muita repercussão nas redes sociais. Gabriel foi levado também para o Hospital de Urgência de Teresina, mas o caso ainda continua muito grave. Ele passou por uma cirurgia e uma drenagem no tórax, mas o estado dele continua grave, permanece sedado e entubado. E uma pesquisa do IBGE aponta que quase 90% dos trabalhadores domésticos estão em situação de informalidade. O levantamento também mostra a grande diferença salarial de quem trabalha como formal e informal. O Piauí possui 188 mil pessoas desempregadas. O número foi revelado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo os dados, entre o segundo trimestre deste ano, comparado com os 3 primeiros meses do ano, houve um incremento de mais de 6 mil trabalhadores sem ocupação. Cerca de 56,5% das pessoas que trabalham no país, ou pelo menos no Piauí, tinham carteira assinada. O restante, 43,5%, não tinha carteira assinada, isso dentro do setor privado da economia piauiense. Pela primeira vez, o IBGE trouxe os dados da pesquisa, incluindo os trabalhadores domésticos. No Piauí, são cerca de 9 mil domésticos com carteira assinada, mas o contraponto é que mais de 80 mil trabalhadores da categoria não possuem registros. Apesar disso, para o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos, o baixo índice não tem relação com os direitos trabalhistas conquistados por meio da Emenda Constitucional 72 e da Lei Complementar 157. Às vezes as pessoas me perguntam, mas a lei das domésticas não trouxe prejuízo à classe? Não. A Emenda Constitucional 150, ela só trouxe benefícios e até a questão da autoestima do trabalhador, que hoje, com uma jornada de 44 horas, ela tem como estudar, ela tem como se qualificar, coisa que antigamente ela não tinha por conta de uma jornada abusiva, você tinha horário para entrar, não tinha para sair.
Não tinha como você estudar, não tinha como você se qualificar. Enquanto o número de desempregados aumentou no Piauí, o número de trabalhadores domésticos com carteira assinada teve um incremento de 15,6% no segundo trimestre deste ano em relação aos 3 primeiros meses do ano. Apesar disso, o número ainda é considerado baixo, já que apenas 10,2% dos trabalhadores domésticos possuem carteira assinada. O IBGE constatou ainda que os trabalhadores domésticos com carteira assinada recebiam mensalmente cerca de R$ 1.013, um valor 117% a mais do que os que não detinham carteira assinada, que ganhavam cerca de R$ 466. Quem tem formalização em carteira assinada, por exemplo, tem mais direitos, a questão da aposentadoria, do FGTS, né? E quem não tem carteira assinada está faltando esses direitos, né? E como é que fica a situação dessas pessoas? É uma questão para se refletir também. Para a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos, os prejuízos na geração de empregos formalizados vieram para todas as categorias, sobretudo após a reforma trabalhista. O grande número de empregadas fora do mercado de trabalho, nós devemos isso, não é a emenda constitucional 150, nós devemos a reforma trabalhista. Ela sim trouxe muitos prejuízos. E a prática do rapel já ganhou bastante espaço entre os teresinenses. A Ponte Estaiada é um dos locais preferidos de quem curte essa atividade radical. A nossa repórter Pamela Maranhão foi até lá para conferir. Acompanhe. A prática do rapel ganha mais adeptos a cada dia em Teresina. E a Ponte Estaiada é a casa de muitos curiosos que buscam se testar na atividade. Muita adrenalina, emoção. A gente não tem costume de fazer esse tipo de prática, né? E quando a gente faz, a gente fica com o coração, mas foi muito bom. Pela primeira vez que eu proporcionei esse tipo de experiência, eu gostei muito, estou com vontade de fazer de novo. Foi uma emoção que eu não tinha vivido ainda e vou já descer novamente, quero descer agora de cabeça para baixo. Curtir a cidade de outro ângulo, superar seus limites ou até mesmo perder o medo de altura são algumas das motivações. Mas tudo isso associado a muita segurança. Há 6 anos, a equipe Alta Aventura pratica rapel na ponte e também proporciona aos visitantes essa oportunidade. A gente tem curso de 6 em 6 meses, tá? Um curso de rapel básico, que é o curso que te dá a instrução básica para tu começar a praticar o rapel, tanto você só como você com algumas outras pessoas. E a partir desse nosso curso, você passa para os cursos mais extensivos. De primeira, o medo é inevitável, mas depois de algumas instruções, a coragem começa a aparecer. E olha quem decidiu se arriscar em uma descida, o nosso garoto multi-esportes. Eu acabei de correr ali a foto da freia, agora tô vindo pra cá. Sua amiga repórter lhe botou na enrascada? Acho que sim. E depois de tanto olhar, a repórter também criou coragem e quis descer. É agora, Brasil, meu estado é de dormência total, tá bom? Só queria dizer isso. Vamos que vamos. As pernas tremendo, a boca só não tá branca porque tem batom, mas estamos aqui, sobrevivemos e foi massa. Enquanto tinha gente descendo de ponta cabeça, a nossa amiga repórter chegou lá embaixo como? E no próximo bloco você acompanha a continuação da nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Pela ordem estabelecida pelo programa, a entrevista a ser exibida seria do candidato Marcos Vinícius, do PTC. Porém, ele não compareceu no dia e hora marcados, apesar de a assessoria do candidato ter confirmado sua participação. Dessa forma, no próximo bloco você acompanha a entrevista com o candidato Quem do Partido Avante. Não saia daí!